Saudações, meus irmãos, glórias a Deus nas alturas, louvado seja o Senhor pela tua vida, que continuamente possamos crescer na meditação da palavra do Senhor. Hoje, então, nós estamos a entrar para o livro ainda, Epístola do Apóstolo Paulo, segundo escreveu aos Gálatas. Peço mais uma vez que continue partilhando esta palavra, vamos fazer chegar até onde for possível, e que se você tiver algum pedido de oração, alguma inquietação, algum comentário a respeito do que for dito, então escreva para nós, para a glória do nome do Senhor Jesus o Cristo. Você que recebe essa mensagem através dos áudios pelo WhatsApp reencaminhada, se quiser escrever alguma mensagem, pedir alguma oração, gildocangondo.2009@gmail.com. mande o teu pedido de oração que nós estaremos à espera para orar por você. Aos Gálatas, o apóstolo Paulo vai escrever, e a introdução do apóstolo é maravilhosa. Ele se apresenta como apóstolo de Jesus Cristo, e isso nos faz lembrar aqueles dias em que nós tivemos vergonha de assumir que somos cristãos. Vai nos fazer lembrar aqueles dias em que em nós recaiu uma sensação de insegurança em declararmos a nossa fé. Mas o apóstolo se declara como servo do Senhor Jesus Cristo numa posição de muita confiança e autoridade, ou seja, eu não fui chamado por homens, mas eu fui chamado por Deus. Embora ele fosse perseguido, embora estivesse a sofrer de muito desânimo e confusão, ele ainda assim se declara fiel para viver a vontade de Deus. E olhamos então para quê? Para a cidade de Galácia. Galácia era uma região da Ásia Menor constituída por muitas cidades. Em algumas delas a igreja já havia sido fundada, como em Antioquia em Atos 13:14. O motivo da carta de Paulo aos nossos irmãos era exortá-los quanto à propagação de falsas doutrinas e com isso a disseminação de falsos apóstolos, tal como estava a acontecer lá em Coríntios. E então no versículo 4 o apóstolo escreve: graça a vós e paz da parte de Deus Pai e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai. Século mau, o que significa? Século mau significa a má época que nós vivemos, que é o presente século. Significa este século em que os homens renderam-se às suas paixões, renderam-se às suas vontades, renderam-se ao querer da sua carne, e por isso a humanidade está a pagar um preço alto. Guerra por todo lado, fome por todo lado, doença por todo lado, ganância por todo lado, conflitos familiares por todo lado. Por quê? Porque neste presente século a igreja parou de olhar para Cristo, muitas delas, e a própria humanidade rendeu-se aos prazeres de Satanás. Por isso, neste século que Paulo fala, somente a vontade de Deus Pai pode nos livrar, somente a vontade de Deus pode nos separar. Então, meu irmão, minha irmã, você vai trabalhar mesmo em ambientes extremamente corruptos, não tens como fugir disso. Você terá colegas que vão praticar atos fraudulentos, você vai conviver com pessoas extremamente horrorosas, invejosas, difamadoras, enfim. Deus não vai te livrar do mundo, ele vai te livrar no mundo. Ou seja, mesmo constatando todas essas situações, a graça de Deus será suficiente na tua vida para te livrar de todos os males. E olhamos então para o versículo 6, onde o apóstolo vai falar do surgimento de falsos apóstolos, onde ele diz que não há outro senão Cristo que temos como Senhor e
Salvador, e há alguns que querem transformar o Evangelho de Jesus Cristo e querem oferecer um outro Evangelho. Por isso o apóstolo está a dizer: ainda que vier um anjo que vocês vejam descendo do céu e vos anunciar o Evangelho contrário a este que eu estou a vos anunciar, seja anátema, seja amaldiçoado. O que é que o apóstolo está a dizer? Nessa altura na galáxia, nessa altura na Ásia, havia muitos homens sábios que falavam muito bem, eram eloquentes e tinham grande poder de retórica e oratória. Mas falar bem não significa falar de Jesus Cristo. E eu costumo dizer que uma vez uma irmã perguntou: irmão Gildo, a minha filha está com o marido, ele é tudo de bom, ele cumprimenta as pessoas, ajuda os pobres, ele cuida bem da sua família, ele é muito bom, a única coisa que lhe falta é só aceitar Jesus como Senhor e Salvador. A minha resposta foi: na verdade ainda lhe falta tudo, porque tudo isto que ele é e tem não lhe garante a salvação em Cristo Jesus, porque somente Cristo pode nos salvar. Com isto, o que o apóstolo está a dizer é que nesta altura na galáxia havia muitos homens que falavam bem, falavam coisas boas que faziam bem à alma, faziam bem aos ouvidos, mas eram na verdade trapos de imundícia, ou seja, tinham um forro bonito, mas a ideia era desviar a atenção do homem da cruz e concentrar a atenção do homem em si mesmo, concentrar a atenção do homem simplesmente no presente século e não na graça do Senhor Jesus Cristo que recebemos através do derramamento do seu sangue. Hoje essa carta de galáxia é muito atual, porque infelizmente os púlpitos em muitas igrejas estão a ser dados a coachings, a palestrantes, a motivadores. A pergunta é: ser coaching é pecado? Claro que não, que absurdo. Ser palestrante é pecado? Claro que não. O que é pecado afinal? O pecado é quando passamos a mensagem ao homem de uma vida plena e feliz sem a pessoa de Jesus Cristo. Isso é impossível. Não podemos alcançar a felicidade sem que tenhamos um encontro com aquele que é o dador da vida. Não temos como alcançar uma vida de sucesso sem que tenhamos um relacionamento puro com aquele que na verdade é o Deus que criou cada um de nós ao detalhe. Então, o homem é feliz sem Jesus Cristo, ele vive momentos felizes. O homem alcança sucesso sem Jesus Cristo, ele alcança assim alguma prosperidade. E talvez você se pergunte: há muitos ricos e bilionários por aí, então esses não são felizes? A minha resposta é nua e crua: não são felizes, porque a felicidade não é medida pela quantidade de recursos que uma pessoa possui ou pela quantidade de amizades ou resiliência que ele tem pela vida. A felicidade numa pessoa é percebida quando ela encontra o seu propósito, quando ela encontra Deus e quando ela tem esperança na vida que virá, quando ela tem esperança nos dias vindouros. Ou seja, se você conhece uma pessoa que por mais dinheiro, fama e sucesso que tenha, não acredita em Deus, essa pessoa infelizmente viverá apenas a boa vida aqui, e quando o julgamento começar e a verdadeira vida vier para nós, esta pessoa não fará parte do livro da vida. Com isto eu lembro que é um novo céu e uma nova terra preparada para nós. Aqui nós ainda temos que nos medicar e nos cuidar para ter a saúde. Aqui ainda temos que guardar o nosso dinheiro porque há ladrões. Aqui ainda temos que perdoar porque as pessoas falham. Mas naquela terra perfeita que Ele preparou, não haverá mal nenhum, não haverá pecado nenhum, porque a vida será perfeita. É isto que dá sentido à vida de uma pessoa. Quando a esperança dela não repousa só enquanto ser vivente na terra, mas há uma esperança guardada para ele na vida após a morte. É disso que o apóstolo está a falar. Vocês ouvem coisas boas, coisas saudáveis, coisas até
muito chiques, mas não estão a ouvir o Evangelho de Jesus Cristo, porque muitas vezes nos vendem palavras que não nos levam para a renúncia da nossa vida, muitas vezes nos vendem palavras que não nos direcionam para abandonar determinados pecados. Por isso é que muita gente está na igreja e continua tendo múltiplas famílias, um homem com mais de uma mulher. Por isso muita gente está na igreja e continua a aplicar golpes no serviço. Uns são reincidentes, mas outros é porque na verdade não se prega pecado naquele altar, prega-se bem-estar emocional, prega-se bem saúde comportamental e muitas outras coisas. A diferença do conhecimento científico, humano, social, do conhecimento bíblico é que o conhecimento científico humano pode até ter algum impacto na vida da pessoa, mas só a pura palavra de Deus promove a transformação da pessoa de dentro para fora e lhe oferece uma esperança inigualável e inabalável, uma paz como Jesus disse: eu vos deixo a minha paz eu vos dou, não vos dou como o mundo dá, porque a paz do mundo é garantida em meio às coisas que correm mal, mas a nossa paz está sempre conosco, mesmo quando as coisas estão a correr mal. A nossa paz não nos deixa, mesmo quando tudo está complicado, porque sabemos que é uma questão de tempo e Yahweh se manifestará. Por isso, não abrace outro evangelho, por isso, não procure outro conhecimento para substituir o evangelho. O evangelho é pleno e completo para a salvação de todos nós. Por isso, o apóstolo está a dizer: seja anátema quem assim procede, seja anátema quem não fala em nome do Senhor Jesus Cristo, seja anátema quem quer anular o conhecimento de Deus nas nossas vidas, seja anátema quem quer nos oferecer outro Salvador, senão Jesus Cristo. Esse evangelho da contrariedade quer te tornar uma pessoa espirituosa e não uma pessoa espiritual, quer te tornar uma pessoa de bem e não numa pessoa convertida. Alerta aqui para você: seja atento e não se corrompa. E o Paulo ainda continua. Ele está a perguntar para os irmãos no versículo 10: a homens ou a Deus? Antes de se converter, o que Paulo disse? Paulo era um homem religioso. Ele está a dizer que eu mesmo era judeu e eu mesmo, sendo judeu, persegui a igreja porque eu estava cego, mas agora verdadeiramente me converti e posso contemplar a graça do Senhor Jesus Cristo. Esse evangelho que me chamou, esse evangelho que me confrontou. Versículo 13 e 14, Paulo fala da sua conduta antiga antes de conhecer Jesus Cristo. O que é a conduta antiga? A vida de pecado, a vida de perdição. E olha que ele considera a conduta antiga para dizer que se você, meu irmão, aceitou Jesus, se você, minha irmã, tem buscado a palavra do Senhor, considera a vida de pecado como uma conduta antiga. E o que é antigo não deve ser atraído para o atual. É um velho homem que deve ficar lá atrás e não pode mais aparecer agora, porque aquele velho homem não conhecia Cristo, mas esse novo homem conhece. Aquela velha mulher era religiosa, mas essa nova mulher é uma cristã devota e convertida. Então, dê graças a Deus que te tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas o apóstolo é mais profundo. No versículo 15 ele está a dizer que Deus me chamou desde o ventre da minha mãe. Então, como é possível? Se Deus lhe chamou desde o ventre da sua mãe, como é que o apóstolo antes perseguia a igreja? Porque a chamada é antes da nossa existência, mas temos muitas vezes que passar por certas calamidades, certas dificuldades, certas realidades, até percebermos a pura realidade que Deus quer nos dar a viver. Então talvez você tenha alguém na família totalmente desviado, talvez você tenha alguém nas proximidades da amizade totalmente corrompido com este mundo. Continue apenas a orar, porque uma verdade é:
Se Deus lhe chamou, o seu tempo vai chegar. Se Deus lhe chamou, a chamada vai se evidenciar. Então não desista de orar e acreditar em quem você hoje vê como um autêntico pecador. O apóstolo Paulo era pior. E olha só, hoje temos o evangelho da graça, muito pelo seu esforço e a sua dedicação. Continue crendo na transformação plena de cada ser humano, porque Deus realmente transforma. Olhamos para o versículo 16. O apóstolo está a dizer: não consultei carne nem sangue. Ou seja, quem me revelou que eu vos estou a pregar é Deus. Quem me anunciou o evangelho é Deus. Eu não consultei carne, não consultei sangue. Eu não andei segundo a vontade do homem, nem segundo as experiências alheias. Deus me apareceu e me transformou. Chega um momento na tua vida que você precisa parar de viver das experiências dos outros. Chega um momento na tua vida que você precisa parar de depender do que as pessoas vão dizer e buscar sempre o que os outros pensam a respeito de você. Consulte a Deus, busque o entendimento de Deus, busque a revelação de Deus para cada coisa que você quiser fazer. Senão você vai casar errado e vai sofrer. Senão você vai entrar no emprego errado e vai sofrer. Senão você vai falar coisas erradas e vai sofrer. O melhor mesmo é caminhar debaixo da orientação de Deus, caminhar debaixo da revelação de Deus, porque quando você caminha debaixo da revelação de Deus, todo o resto que te aparecer no caminho não te intimida, não te faz recuar, porque você sabe quem te chamou e você sabe que Ele é fiel para cumprir todas as coisas que te prometeu. Então apega-te à palavra de Deus, anda debaixo da revelação de Deus, porque você vai estar convicto que não importa o que apareça ou aconteça, agindo Deus, ninguém impedirá. Assim como disse Jó: eu bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. É o mesmo que o apóstolo está a dizer. O que eu estou a fazer, os talentos que eu tenho, os dons que eu tenho, a força que eu tenho de vos transmitir o evangelho, não aprendi com a carne nem com o sangue. É a graça de Deus que repousa em mim. E se a graça de Deus repousar na tua vida, você vai ser mais do que vencedor. Meu irmão, minha irmã, que o Senhor Jesus te abençoe e que esta palavra que hoje recebemos do apóstolo Paulo repouse em nossos corações e promova a transformação das nossas vidas para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Ande debaixo da revelação, não tenha vergonha do evangelho, fuja das práticas do velho homem e não aceite um outro evangelho senão aquele no qual Jesus Cristo é o Senhor e reina para todo sempre. Deus te abençoe e te guarde em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amen.